Cumprimentando aqui, tudo bom? Boa noite. O pessoal está perguntando aqui qual será o tema de hoje. O tema da live de hoje será Relatos do Front. Nós vamos entrevistar o Dr. Mozart Belas. Dr. Mozart é médico com especialista em clínica médica pelo ERJ e rotina de um CTI, de um hospital privado em Niterói, o CHN, e rotina de emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro. Então, ele tem estado aí frente a dois serviços, um público e um privado, e realmente na linha de frente aí no combate ao coronavírus. Ele acabou de entrar aqui. Moza, você pode aceitar já enviei o convite para você. Boa noite. Pessoal aí que está sempre aí em todas as lives entrando aí, Léo. E aí, Moza, tudo bom? Quanto tempo, hein? Oi, Vitor, como vai? Tudo bem? Tudo Eu bem. Eu achei que. estava te Desculpa. apresentando aqui, eu não sei se você pegou aí sua apresentação, e Peguei, aí, peguei. vou só contar um pouquinho, né, como é que eu conheci o Moza. Eu fazia visita aos pacientes oncológicos, assim que terminei a residência do INCA, e sempre deixava o CHN por último, porque eu sabia que quando eu chegasse no CTI, tinha um médico lá que me parava e queria dissecar o doente inteiro. Eu precisava de tempo lá para conversar. Eu sempre deixava por último. Eu chegava lá, você já tinha acabado de ver esses doentes, aí eu podia ficar conversando sobre o paciente bastante tempo. E, e foram vários anos, né? Até que em algum momento acabei conhecendo a Renata e ela veio trabalhar aqui com a gente. E aí só aí que eu soube que na época acho que era sua namorada ainda e depois vocês casaram. Então já nos conhecemos aí há bastante tempo. Moza, seguinte, o porquê, o motivo da gente ter te convidado hoje, né? Você está trabalhando aí no serviço público, no serviço privado. Então, você está na linha de frente dos dois lados, vamos dizer, você tem dois frontes. A gente está hoje aí no mundo com 4 milhões de casos, perto de 300 mil óbitos, o Brasil aí em torno de 181 mil casos, 12 mil óbitos, né, com os últimos números. Niterói com 779 casos confirmados e 45 óbitos. Então, vou começar pedindo para você me falar um pouquinho o que, que você acha desses números e o que, que eles representam isso na prática para você, estando aí em frente tanto do CTI quanto da emergência do Antônio Pedro. Claro. Bem, a minha primeira impressão, né, dando assistência aos pacientes, é que esses números eles estão subestimados, né? Acho que é o que mais chama a atenção no primeiro momento. Por vários motivos. A gente está num grande centro, né? O hospital público no qual eu trabalho é um hospital universitário, ou seja, de modo geral, em relação aos hospitais públicos, é um hospital que funciona bem, né? E a gente vê falhas, né, por vários motivos, né? Alguns de cunho sistêmico e outros de cunho individual. E por uma questão também de, no Brasil especialmente, da cultura de notificação não ser uma coisa muito bem estabelecida, né? Eu acho que tem vários furos no mundo todo, né? Enfim, inclusive por motivos políticos, provavelmente, né? Em outros países, mas no Brasil também tem, com certeza, tem muita falha de notificação. E outro motivo para esses números estarem subnotificados é a forma que a gente está vendo que o governo tem de atender esses pacientes, que não tem teste para todo mundo, né? Eu não lembro exatamente Sim, como sim. são os números, né? Mas a cada 10 casos suspeitos, o Brasil testa 1 ou 1, alguma coisa, enquanto que outros Isso, países, isso. como, né, a Alemanha testa 9, 8,5, a Itália 4, enfim.
e a gente está muito aquém do que eu poderia estar fazendo, né? A gente entende as dificuldades do nosso país, do governo, mas então os números estão furados, né? Inclusive, na semana retrasada, se eu não me engano, no Fluminense, né, no jornal aqui de Niterói, eles colocaram o número de pacientes internados em Niterói e internados em CTI, que era menor do que nos hospitais que eu trabalhava, né? Então, Sim, sim. com certeza está subestimado. E isso é muito ruim, né, Vitor? Porque é essa informação que chega na população, né? E aí, como a gente tem uma grande divergência, né, do governo federal com o governo dos estados, né, e aí por uma questão política muitas pessoas apoiam o presidente, o que não tem nenhum problema, né, mas acabam acreditando, né, e dando mais suporte a essa ilusão de que está tudo bem, que é só uma gripe, né, enfim. Enquanto que a situação está gravíssima, Eu né? acho que você falou uma coisa muito boa agora, que a gente ia entrar nesse assunto, essa questão se isso é só uma gripe. E um dos motivos também para ter te convidado aqui é que você não só está sendo médico aí de linha de frente, como também foi paciente, né? Você quer contar um pouquinho se isso realmente é só uma gripe ou se o quadro é muito mais grave aí do que algumas pessoas contam? Graças a Deus, tive uma forma muito branda, né? Eu tive sintomas de febre alta, com calafrio, e sintomas gastrointestinais, não tive sintoma respiratório, e a minha suspeita foi muito por causa do meu contato, né? Eu tinha contato com várias pessoas confirmadas, então eu fiz um primeiro teste, o PCR, que a princípio é o teste que é dado aí como o melhor, e veio negativo, e aí com 6 dias eu voltei a ter febre, na véspera de eu voltar a trabalhar, e aí eu testei de novo e veio positivo, né? Então a minha forma foi branda e meus maiores problemas em relação a ter tido a doença foram as privações que eu tive, né? Eu tinha saído de casa, né? Rapidamente a minha história, né? Quando começou a pandemia, né? E eu fui designado para ser rotina do CTI de coronavírus, um dia antes eu saí de casa. Eu fiz uma dança das cadeiras com minha família e eu fui para um apartamento, que inclusive eu dividi com outro amigo médico também. E é, trabalhei 2 dias no CTI de coronavírus e tive doença, né? E eu estava naquele momento com o espírito de que eu estava indo para a guerra, né? Sair de casa, vou trabalhar muito, aquela coisa, vou fazer hora extra, né? De fato, com uma intenção de querer colaborar de forma bastante ativa. E com 2 dias eu fiquei doente, enfim, foi bastante frustrante, né? Fora todo o contexto de sair de casa e as privações de contato com minha família, que é uma situação horrorosa. E lá no começo a gente sabia menos ainda da doença, né? Isso foi em março ainda. Então, é de fato aquela sensação de sair de casa e não saber se vai voltar, né? Porque com a impressão que obviamente vai ficar doente em algum momento e você não sabe com que gravidade a doença vai te acometer, né? Mas no meu caso, graças a Deus foi leve. Eu fiquei 28 dias fora de casa, cumpri a quarentena e mais um pouquinho, né? Por motivo de uma dinâmica também familiar. E para mim foi bem tranquilo, né? Agora, como toda doença, né, a gente sabe que ela tem um espectro, uma variação muito grande, né? A grande Aqui, maioria ó, dos sintomas, né? já fizeram até uma pergunta aqui para você que eu ia fazer também. Se você, com 2 dias de trabalho, alguém considerando você se contaminou fora do hospital. Eu acredito que não, né? Eu acredito que foi no É, hospital e talvez você não consiga saber rastrear a sua fonte, né? Porque você faz vários procedimentos. O que que Pois você é, acha? no meu primeiro dia de coronavírus, eu intubei um paciente, né? E isso é um dos momentos que você mais tem Sim. possibilidade, né, de se contaminar. Mas no hospital, né, já tinham pessoas que estavam sintomáticas na semana antes e que depois vieram a positivar, né? Então, todos os meus contactantes positivos naquele momento eram de dentro do hospital. Não necessariamente do setor coronavírus, né, mas de dentro do hospital. Ah, sim, aí falaram aqui, ó, doutor Moura, você é médico intensivista. Quer explicar o que que é médico intensivista? Porque eu acho que até então as pessoas não conheciam isso, né? E hoje em dia é a mão de obra mais cara do Brasil, hein? Médico intensivista.
Pois é, né? A minha formação, na verdade, ela é toda de clínico, né? E o destino, né, o trabalho me colocou na terapia intensiva, né? E foi um negócio que eu fui funcionando na medida em que eu fui fazendo estágio, né? Não era a minha intenção inicial. O médico intensivista é o médico que trabalha em terapia intensiva, né? Ou seja, com pacientes graves, né? Dentro da terapia intensiva existem ainda algumas ramificações, o Sim, sim. neurointensivismo, o cardiointensivismo, dos pacientes oncohematológicos, dos pacientes transplantados, né? E eu trabalho na terapia intensiva geral, né? Como o nosso hospital, o CHN que eu estou falando, é um hospital quaternário, com uma estrutura muito grande, que faz transplante, tem um grande movimento de cirurgia, tem trauma agora também, eu acabo vendo de tudo, né? Então, o médico intensivista é esse, né? É o médico que trata de pacientes graves. É um tipo de médico que, além de conhecer melhor doenças graves, ele tem que se focar muito, em termos de estudo, em manusear equipamentos, Sim, ajustar sim. aparelhos, mexer com os dispositivos. Eu- Inclusive, quando eu recebo os acadêmicos lá, né, a gente tem internato, enfim, estágio, eu falo que uma grande diferença do médico intensivista para o outro é que você precisa não só examinar o paciente que está no leito, mas o leito, o ambiente, né? Você precisa Sim, entender sim. como as máquinas funcionam, como é que é a interação do paciente com as máquinas, se as máquinas estão bem reguladas, enfim. E a cultura, principalmente no Rio de Janeiro, e isso talvez comece a mudar um pouco mais agora, em São Paulo já mudou mais, é de que o médico de terapia intensiva era um clínico, um cirurgião, que gosta de ver paciente grave, né? Não se via isso como especialidade, né? E isso é uma coisa que tá sendo mudada agora, né? Não adianta colocar uma pessoa que não está preparada, né, só porque é médico para ver paciente grave, que Exatamente. não vai conseguir fazer um trabalho bem feito, né? E aí, né, fazendo um gancho com o que está acontecendo aí, está se abrindo leito de CTI no mundo todo, a rodo, né, hospital de campanha, e assim, a realidade é que as pessoas que estão trabalhando nesses lugares, elas não são preparadas. Né? Não necessariamente precisa ser intensivista, mas pelo menos ter experiência com terapia intensiva, né? Então, não é só ter leito, não é só ter respirador, tem várias questões aí que precisam ser melhoradas Sim, para sim. melhorar a assistência. Né? Você falou uma coisa boa, porque realmente quando você vai ver na televisão, na mídia, em geral, todas as pessoas falam, porque vai faltar respirador, uma hora vai faltar respirador. Mas eu acho que o principal não é o respirador, né? O principal é o piloto, né? Acho que o avião decolar sem piloto a gente não consegue. Então, o respirador sozinho não resolve essa situação. A gente teve uma pergunta aqui que eu acho interessante a gente entrar. A Kátia Calabrese, oi Kátia, boa noite. Ela perguntou o seguinte: tem ideia de quando será o pico do vírus? Eu vou aproveitar só fazer uma complementação nisso. Se você já imagina um pico do vírus e se no serviço você tem percebido que realmente tem crescido o número de casos a despeito dessas medidas que foram feitas, ou se você acha que Niterói ainda conseguiu abrandar um pouco em relação a outros lugares esse aumento do número de casos, né? Tem duas questões aí, né, para responder essa pergunta. Rapidamente respondendo em relação à situação de Niterói, eu acho que Niterói está bem, né, por vários motivos. Independente de partido, né, político, eu acho que o nosso governante foi bastante feliz em ser precoce nas medidas. Não acho que ele foi precoce demais. É, Essa é uma doença que, de modo geral, o tratamento dela é mais político do que médico. A minha impressão é essa. Né? E aí, enfim, quando a classe política, mais uma vez, fica fazendo queda de braço, quem sofre é a população. Né? E é difícil a gente falar de pico, né? Porque quando a gente estiver vivendo pico, a gente não vai receber um aviso disso, né? E essa doença, quando a gente está falando, principalmente de paciente grave em hospital, é uma doença que as internações costumam ser prolongadas. Então, não necessariamente Sim, uma diminuição na incidência, ou seja, de casos novos, vai desafogar o sistema de saúde, porque os pacientes eles ficam muito tempo internados, né? sim, sim. Então,
por mais que você, num dia você está internando 10, e no outro dia 9, e no outro dia 8, você vai somando. O paciente que internou no dia anterior, ele continua no hospital, né? Então o serviço continua inflado. A minha impressão, e conversando hoje mesmo, eu conversei com alguns colegas, né, de outros serviços, é de que o número de internações na terapia intensiva ele está equilibrado agora, ele parou de subir. Quem está vivendo a emergência não tem essa impressão. Parece que o número continua igual ou maior, né? Eu acho que a gente está se aproximando ou vivendo o pico nesse momento. A minha impressão é essa, né? Mas eu não posso dar uma confirmação estatística dessa informação. E a Né? gente tem uma pergunta aqui, boa aqui, dos nossos pacientes. Qual é o efetivo risco de alguém que esteja precisando de ir a um hospital por outro motivo em ser contaminado, né? Que hoje em dia a gente está vendo que isso é uma grande preocupação das pessoas em geral. Aqui a gente não parou, né? A gente tem um entendimento de que se você para um serviço oncológico, esses pacientes podem descompensar a doença e vai acabar colocando mais pressão em cima de vocês, porque eles vão descompensar, né? O câncer também descompensa rápido, e aí, sem quimioterapia, sem os tratamentos que a gente está habituado, esse paciente bate no hospital, sobrecarregando o serviço de vocês também. Essa pergunta ela é extremamente complexa, porque, para começar, ela não existe a resposta, né? Qual é a chance? Eu diria que é uma chance de moderada a alta, né? Sem falar em porcentagem, porque por mais que o hospital seja muito bem estruturado, que seja um hospital bom, que seu plano dê direito, né? O hospital público, né? Você está indo para a rua, você está se expondo a pessoas que possam, não só as pessoas que estão na fila de espera, né, mas os profissionais de saúde. Então, de fato, a melhor recomendação que eu acredito que seja nesse momento é que você só vá para o hospital e para emergência se for uma situação grave, né? Se você tiver acesso a um médico assistente que possa te dar orientações por telefone, fazer uma visita domiciliar ou qualquer coisa assim, isso tem bastante benefício, eu acho. Só que nem isso está fácil hoje em dia, né? Por exemplo, eu sou clínico, né? Eu faço meu consultório, eu vejo meus pacientes em casa, os pacientes privados internados, e eu não estou fazendo isso nesse momento agora. Nossa, meu telefone está, assim, muita gente passando mal, suspeita de Covid ou não, por outras coisas, precisando de uma visita domiciliar, mas infelizmente eu estou no meu limite de trabalho, né? E assim, tenho 2 filhos pequenos também, no pouco tempo que eu tenho, eu preciso ajudar em casa, né? Tá todo mundo passando por isso, não quero me vitimizar, mas tá difícil arrumar um médico, mesmo pagando, para ir te ver em casa, fazer visita, porque tá todo mundo sobrecarregado, né? Então, assim, a Essa é a chance impressão que a gente tem. pois tá difícil mesmo para todo mundo, né? Agora, vários hospitais estão fazendo também serviços e clínicas, como vocês fazem, né? Serviços de atendimento por telefone, né? Então você descreve mais ou menos os sintomas que você está vendo e o hospital consegue te dar uma orientação, né? Tem coisas básicas que a gente não recomendava antes da pandemia e que agora a gente está começando a recomendar, né? Que a pessoa ter um aparelho de pressão em casa, às vezes ter um oxímetro, né, para você de alguma forma indicar uma internação ou não, ou falar, não, espera um pouquinho, toma esse remédio, né. Eu mesmo passei umas 3 semanas por essa experiência. Uma paciente minha que estava em casa, uma paciente muito querida e muito idosa também, estava passando mal e eu falei com a família para providenciar um oxímetro e eu vi que ela estava com ritmo cardíaco irregular, saturação baixa, e ela foi para o hospital e ficou no CTI. Eles estavam na dúvida, né? Vou para o hospital ou Sim, não vou? Foi e acabou ficando no CTI, ou seja, caramba, ainda bem que foi, né? Porque podia ter morrido em casa, né? estava mais do que indicado. Mais do que indicado, né? Enfim, tem coisas que a gente consegue ver à distância, outras não. Então, é muito individualizada a resposta para essa pergunta, né? Um dos pacientes que eu acabei acompanhando não internou no CTI,
mas eu precisei chamar ele no consultório para medir a oximetria, porque eu falei, bem, da onde a gente está, eu não vou conseguir mais saber qual caminho seguir. Ele veio, aí a oximetria dele estava boa e aí acabou conseguindo tratar clinicamente em casa. Tem uma pergunta boa aqui, ó, polêmica da Denise. Gostaria de saber sobre a cloroquina, se está sendo usada, e aí você podia aproveitar e falar o que você acha, se realmente há tratamentos e se esses tratamentos têm alguma efetividade. Isso aí é uma coisa interessante de conversar sobre o tratamento de modo geral, né? O que a gente tem disponível, o que se sabe. Bem, o que a gente sabe para as pessoas entenderem a doença é que é um vírus, né? Ele é um vírus encapsulado, ou seja, ele tem como se fosse uma película, né? Que é necessário estar íntegra para ele sobreviver. Essa película é feita de gordura, então ela é facilmente dissolvida pelo sabão e pelo álcool, né? E por isso que essas são as recomendações de higiene. E que quando você inala esse vírus pela respiração, esse vírus ele contamina as células da boca, do nariz, né, da nasofaringe. Uhum. E na maioria dos casos ele vai dar sintomas só nessa região, ou seja, na garganta, na boca e no nariz. O nariz escorrendo, a coceira na garganta, a garganta inflamada, né? Pode dar um pouco de coriza, o que não é muito comum, febre baixa, né? E geralmente o sistema imune da pessoa ele vai ser competente para eliminar o vírus dali e a infecção não progredir. A depender da situação imune da pessoa, o que não só é imunossupressão, como os pacientes oncológicos que fazem quimioterapia, né? Mas doenças como hipertensão, diabetes, principalmente a obesidade, né? E doença coronariana, né? Que são estados pró-inflamatórios. Não é nem que necessariamente a imunidade tem que ser baixa, mas ela é desregulada, ela é um pouquinho atrasada e o vírus ele é esperto, ele tem mecanismos de se evadir do sistema imune e causar a pneumonia, que é a forma grave da doença, né? Quando o paciente desenvolve a pneumonia, isso não significa necessariamente que o vírus ele está comendo o pulmão da pessoa por dentro. Não é essa a ideia que a gente tem que ter, né? Na verdade, é a ativação de um sistema imune de forma incorreta atacando o pulmão. Então, a pneumonia do coronavírus ela é, em parte, pela ação do vírus nas células pulmonares, mas em maior parte, e o que torna grave, é a ação do sistema imune no pulmão. Algo como se fosse uma doença inflamatória induzida, né? E aí, como ele tem essas duas fases, existem tratamentos diferentes para essas fases, né? Então, quando a pessoa está com esses sintomas iniciais, né, que o vírus ainda está na via aérea superior, na garganta, no nariz, faz muito sentido que se façam tratamentos para tentar inibir a replicação viral, né, para que ele não vá para outra fase. E aí entra as medicações, né, como o Kaletra, que se usa para HIV, né, o Remdesivir, que é uma outra droga que está sendo estudada, e a hidroxicloroquina, né? A hidroxicloroquina, ela não mata o vírus, ela impede que o vírus infecte as células do organismo, né? O vírus pode até conseguir entrar na célula, mas ele não consegue liberar o seu material genético lá dentro. Então, quando você está numa fase onde você quer inibir a replicação viral, né, ou seja, nas fases iniciais da doença, se faz sentido tratar com medicações que atuem sobre o vírus, né, ou do vírus entrando na célula. Na segunda fase da doença, né, quando a pneumonia está mais grave, né, não faz muito sentido você focar no tratamento da replicação viral, porque o sistema imune, de alguma forma, já viu que tem vírus ali e já se hiperativou e começou a causar estrago, né, que é a tal da tempestade de citocina, SARA, né. Então, nesse segundo momento, os tratamentos que de fato mudam o curso da doença, por estudos preliminares, não totalmente validados ainda, são os tratamentos imunomoduladores, né? Então, você usa drogas para diminuir ou modular a imunidade, né? Que entra aí o corticoide, a imunoglobulina, os inibidores da JAK, como o baricitinib, os inibidores da interleucina 6, como o tocilizumab, né? Então, tentando responder diretamente à pergunta da cloroquina, depende da fase da doença. Para fases iniciais, né, ele pode ter benefício. Esse benefício está comprovado? Não. Por quê? Porque os estudos com as medicações, elas são feitas para pacientes internados.
né? Isso responde parcialmente a pergunta, pelo menos, né? Sim, sim. Então, né, não tem estudo de paciente ambulatorial, não tem série de casos de paciente ambulatorial praticamente, tem muito pouco, né? E é justamente no paciente ambulatorial que está resfriado em casa que onde provavelmente essas medicações vão ter o efeito de impedir a progressão para as formas graves. Né? Para o paciente que interna com pneumonia grave, está se fazendo a cloroquina, e a hidroxicloroquina mais, na verdade, né? Sim, está se fazendo. Né? Tem algum benefício? Pequeno, provavelmente. Né? Aí é muito mais a medicação imunomoduladora que mas é o racional, melhor. Aqui até a Ângela Lírio aqui fez uma pergunta, quem já fez a ablação pode usar cloroquina. Na verdade, a cloroquina ela vai ser prescrita, mas ela tem as contraindicações, né, que já são de antemão, não são todos os pacientes que vão usar, né? E você falou também em relação à inflamação, né, que a gente tem que evitar a inflamação, e antes você tinha citado a obesidade. Na verdade, o que me parece é que a obesidade, o paciente já chega inflamado pela obesidade, né? A obesidade já é já tem síndrome metabólica, então já é um paciente inflamado. Então, a inflamação desencadeada pela reação do sistema imune ao coronavírus, me parece que é pior também nesses pacientes. É essa a impressão? Você chega no CTI, quem está entubado é obeso. Existem situações que são pró-inflamatórias e a obesidade é uma delas, né? A hipertensão, em parte, o diabetes, né? E a doença coronariana, né? Tanto que quando você dosa marcadores inflamatórios basais nesses doentes, quando estão em casa, eles são um pouquinho alterados e isso pode ser usado como Sim, preditor, né, para desenvolvimento da doença, né? A obesidade também entra nisso, né? A grande questão é que, assim, como a doença ela comete principalmente o pulmão, a obesidade atrapalha muito a mecânica ventilatória, de forma mecânica mesmo, né? Então, o paciente obeso ele tem restrição ventilatória, né? Ele tem dificuldade de mobilização no leito, né, para a gente manejar, e aí isso acaba causando uma dificuldade adicional de tratamento. E a impressão que a gente tem, olhando, é de fato que os pacientes que estão evoluindo de forma mais grave são os obesos. Se eu tivesse que fazer assim, uma análise totalmente qualitativa e não quantitativa, talvez que a obesidade seja o principal fator de risco para as formas graves. Né? Agora, é claro que tivemos vários pacientes jovens e magros tendo doença grave também. Né? Até em relação, por exemplo, a gente viu aí que agora estão pretendendo liberar algumas atividades, como academia. Eu acho que alguns dos primeiros casos que a gente teve aqui em Niterói foram até profissionais da área, né? Porque, pelo menos eu tive alguns relatos de professores de educação física que acabaram tendo contato com alunos tal, e evoluíram com alguma gravidade. Você acha que já é hora de retornar aí algumas atividades ou, na verdade, a gente ainda tem que manter a situação de distanciamento assim com medidas mais restritivas para poder não chegar nesse ponto de sobrecarregar o sistema de saúde? O sistema de saúde já está sobrecarregado. Né? Isso não tem como evitar mais. A gente precisa tentar atenuar isso. Né? A curva pode até ter sido achatada, mas, enfim, está sobrecarregado. Tanto público como privado, isso não tem a menor dúvida. Atividade física, né, é uma coisa que faz bem. Né? Obviamente, agora a academia é uma invenção, né, do homem para fazer atividade física. Eu acho que a gente tem que estimular as pessoas a fazer exercício, mas é óbvio que a academia é uma aglomeração, assim como o salão de beleza, que foi também levantado. Né? Na minha opinião, não está na hora ainda. Né? Enfim, pode ser, talvez, né, que isso, botar a necessidade de fazer exercício como uma atividade essencial, esteja sendo usado como argumento para começar a forçar a barra para uma liberação, né, de abertura. Ainda bem que a palavra final ficou com os governadores, né, apesar de ter tido a determinação federal.
Então, o governador de São Paulo já se pronunciou que, né, por exemplo, que não vai abrir, até porque lá a situação está muito grave, né? Mas me parece precoce e, obviamente, é uma aglomeração, né? É uma aglomeração e a pessoa fazendo atividade física, ela vai gerar muito aerossol, né? É, Então a claro. gente vê que o aerossol, na verdade, é uma forma de transmissão que é até meio traiçoeira, né? Igual você fez aí Sim. na intubação, então é o mesmo princípio. E você vai estar dentro do ambiente fechado gerando esse aerossol. Acho que uma pessoa, aí a gente fala daquele número, né, reprodutivo, que é quanto um infectado consegue contaminar outras pessoas. Acho que dentro de uma academia isso pode aumentar bastante. Tem aqui, ó, uma outra pergunta, também de tratamento, pacientes que evoluem para formas graves, tratados com corticoide, está sendo associado a algum antibiótico para tratar profilaticamente possível infecção secundária? E aí você podia aproveitar e falar o seguinte, o que complica mais para você? Realmente esse doente fica lá, é o manejo ventilatório, é a infecção secundária, tem doente que você desmama e ele evolui de novo com pneumonia bacteriana, e dentro desse contexto, se a azitromicina, né, que é o que tem acompanhado aí a hidroxicloroquina, está mais ajudando ou mais atrapalhando? Perfeito. Bem, a pneumonia viral, de modo geral, pelo coronavírus, ou como já teve pelo influenza, pelo SARS, que é outro coronavírus, pelo MERS, ela sempre vem acompanhada de uma grande suspeita de co-infecção bacteriana, né? Então, praticamente, talvez não exista serviço de saúde que não trate com antibióticos, né, para bactérias, infecções virais, né? Porque é muito difícil. O paciente está com febre, ele está com alteração dos marcadores inflamatórios, as culturas, né, a gente sabe que a sensibilidade não é nem boa, né, não chega a ser, é muito menos que 100%, né, hemocultura, sensibilidade aí, enfim, de 15, 20%, cultura da secreção traqueal, depende da forma que você coleta. Então, os pacientes estão ficando internados, estão tomando antibiótico, né, pelo menos 5 a 7 dias, né. Se sabe que o vírus, ele abre as portas para infecções secundárias, né, principalmente pneumonia. E pneumonia bacteriana, geralmente associada à ventilação mecânica, né. A grande maioria dos pacientes não está, de forma documentada, desenvolvendo infecção, pneumonia associada à ventilação, nem nada do tipo, né. Eles passam por um processo intenso de inflamação e depois eles começam a melhorar sem complicar. É claro que isso vai depender um pouco da condição que a instituição tem de prevenir infecção, né? Que isso é uma coisa fundamental, né? Então, um bom serviço, com um bom CTI, onde existem protocolos para prevenção de infecção, você provavelmente não vai desenvolver infecção bacteriana e vai ter tomado antibiótico, né? É o que está fazendo, né? A azitromicina, ela é um antibiótico, né, que é um antibiótico de espectro muito restrito, que pega só alguns tipos de bactérias intracelulares, para as bactérias mais comumente causadoras de pneumonia, como pneumococo. No Brasil, ele não tem uma cobertura tão boa, e o seu grande efeito, na verdade, é imunomodulador. Então, ele cobre pequena parte das bactérias que causam pneumonia, mas a grande vantagem de se associar para todo mundo, até mesmo quando a gente não estava vivendo coronavírus, e usar nas pneumonias, né, como uma droga adjuvante, é porque ele tem um efeito modulador, e aí, dentre os efeitos, se destaca a diminuição da atividade da interleucina 6, que é um grande vilão aí nas formas graves da doença, né. Não vejo racional em benefício em tratar pacientes ambulatoriais sem pneumonia com azitromicina, apesar de estarem fazendo. Porque se a gente pensa no efeito modulador, aquele paciente que está na fase inicial, a princípio, ele não precisa se preocupar muito na imunomodulação naquele momento, né? É que ambulatorialmente a gente tem muita dificuldade, né, de acompanhar esse paciente e realmente fazer o tratamento. Ambulatorialmente, hoje em dia, mesmo você pagando um exame, você vai levar aí para agendar 5 dias, mais às vezes 5 dias para ter o resultado, você vai ter o resultado em 10 dias. E você manter o acompanhamento desses pacientes ambulatorial também é difícil. O paciente está em casa, é igual você falou,
não tem um oxímetro, não tem aparelho de pressão, você perde muita referência e aí às vezes acaba a Não, pessoa não optando julgo na quem dúvida trata. por iniciar um É, tratamento, claro, entendeu? A claro, gente claro. tem essa Enfim, já tudo bem isso. dificuldade. Até de trocar, né? Já teve paciente que começou com a azitromicina e no meio do caminho tomamos decisão de trocar o antibiótico porque não tinha É, assim condição da gente fazer uma avaliação melhor, né? Isso, aí eu vou puxar outra questão, né? O pessoal está falando aqui, ó, colapso do sistema de saúde vem de longa data, pessoas morrem por falta de vagas em UTI. E o que você perfeito. está vendo em termos de letalidade, né? A gente sabe que a letalidade variou muito, teve a Coreia do Sul reportando uma baixa letalidade, a Itália, eu acho que teve uma das maiores letalidades do mundo, né? Principalmente de terapia intensiva. Aí você falou daquela questão de até pessoas não preparadas, aí tem aquele ortopedista italiano que deu entrevista na televisão falando que ele ia virar o que fosse dentro do CTI para poder ajudar. Então a gente teve assim situações bem complexas. Qual a sua impressão? A doença, quando chega no CTI, a letalidade é alta? É algo em torno de 40%, 50% dos pacientes estão no CTI ou vocês estão conseguindo recuperar mais esses pacientes? Como é que é isso? O que você tem visto na prática, né? A gente sabe que esses dados eles vão sair mais à frente, né? Mas o que você tem visto na prática? É, a gente sempre pode fazer uma análise qualitativa, né? Assim, a letalidade, ela parece um pouco com a letalidade da sepse mesmo, né? Porque no fim das contas é uma sepse viral, né? E a sepse ela tem uma, enfim, depende da instituição, né? Na nossa instituição a letalidade de sepse varia entre 7 e 14%, mundo afora varia até 50%, mas eu diria que mesmo os pacientes graves, a grande maioria está saindo e está se recuperando. Né? Isso aí, com certeza, não tenho a menor dúvida dessa informação. Né? Ir para a UTI e ficar entubado não é sinônimo de que vai morrer. Isso tem que ficar claro para as pessoas, principalmente em locais onde a assistência está sendo bem prestada. Né? Alguns pacientes, que também não é a maioria, vão ter um tempo de ventilação extremamente prolongado e vão precisar ficar, às vezes até ser submetidos a traqueostomia, né? Mas de cabeça agora, eu acho que lá no nosso serviço a gente fez traqueostomia em 3 ou 4 pacientes. Assim, é muito pouco e não é diferente da incidência, né, de indicação de traqueostomia que a gente tinha, né, independente de Covid também. Né? A gente está Sim, traqueostomizando um sim. pouco. A maioria dos pacientes estão sendo estubados, né? Alguns com 3 a 4 dias, principalmente os que fizeram terapia imunomoduladora, outros com 12, 14 dias. Né? É uma doença que, pelo menos o que eu estou vendo, não está evoluindo com grande acometimento de outros órgãos. Né? Se eu tivesse que elencar aqui, depois do pulmão, né, o principal acometimento que eu estou vendo na prática é o cardíaco, né? Uma miopericardite, que geralmente ela é subclínica, se manifesta só como alteração da troponina. Em alguns pacientes fazem um pouquinho de espessamento pericárdico, em alguns pacientes faz disfunção cardíaca com choque cardiogênico, né? Mas também assim não é uma incidência alta. E a letalidade da doença, eu acho que a gente nunca vai ter um dado muito fidedigno, porque a gente simplesmente não tem o denominador correto, que é a incidência da Sim, doença, sim. né? Porque a gente testa pouco. Né? Então, para a gente se aproximar dessa resposta, a gente precisaria estar testando mais pacientes. E aí, o racional da letalidade também é você aplicar na população certa, eu acho, né? A gente vai dizer essa letalidade de um cara de 30 anos sem comorbidades é uma. A letalidade de uma população de fator de risco, aí, obeso, Perfeito, idoso, ela vai ser totalmente outra, né? Agora, a perfeito. questão interessante nesse ponto da letalidade, isso que você falou, é que a gente tem conseguido recuperar grande parte dos pacientes, então isso é uma coisa que reforça as medidas, né? No fundo, se a gente conseguir fazer o link, reforça as medidas de isolamento, né? Porque se eu tiver menos infectados,
eu vou ter menos pessoas doentes, então eu vou conseguir que o meu sistema salve as vidas que eventualmente seriam perdidas por falta de recurso, né? Que é uma coisa é Perfeito. você ter óbitos decorrentes da doença, onde a gente fez as medidas de suporte, outra coisa é a gente ter óbitos por ausência de suporte, né? O que você acha disso? Com certeza, né? Assim, eu temo que isso esteja acontecendo, né? Provavelmente está acontecendo, né? Pacientes que, enfim, que acabam tendo desfechos desfavoráveis, morrendo, ou tendo internações muito prolongadas e ficando crônicos, porque desenvolveram complicações que eram evitáveis, né? Sim, Então, assim, a qualidade do serviço ela é fundamental para ter uma boa evolução, né? Não adianta só ter um monte de respirador, enfim, aquilo que a gente já falou, né? e o que você falou em casa, né? Isso é uma coisa legal também, as pessoas perguntam muito. É, qual o risco em casa que você considera desses pacientes que chegaram? Realmente se contactaram porque tiveram contato com outras pessoas, as pessoas estavam em casa e mesmo assim se contactaram, teve como, né, o governador do estado de Nova York disse que em determinado momento, né, agora da pandemia, eles viram que a maioria das hospitalizações em Nova York eram de pessoas que estavam em casa, né? Mas será que essas pessoas realmente estavam em casa e não faziam assim, não iam ao mercado e se contaminavam nessa hora, que se deslocavam para atividades básicas? O que você achou dos pacientes que você viu até agora? A gente. Isso acontece, né? Engraçado. Às vezes a gente recebe um paciente idoso com o coronavírus confirmado, e aí a família fala: gente, mas ele não sai de casa para nada, ele é acamado, ele não tem nem como sair de casa, né? É, naturalmente, assim, o vírus sobrevive em superfícies, pode vir no pacote de compra do mercado, né? A pessoa que coabita, enfim, se a pessoa que coabita vai na rua, a casa não está segura. E, no fim das contas, é impossível não ir na rua. Em algum momento você vai ter que ir, né? O que eu acho que a mensagem fundamental é a seguinte: a gente precisa fazer o melhor possível, né? Não tem como você esterilizar sua casa, esterilizar seu corpo, né, para não ter o vírus. É impossível isso. Não tem como. Provavelmente na casa de todo mundo aqui, se a gente passar um swab nos móveis, vai ter lá o vírus presente, né? Não tem como. Agora, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode fazer. E outra coisa, né? Já se sabe também, né, pelo menos de forma por dados indiretos, que a gravidade da doença ela está relacionada ao quantitativo do inóculo que a pessoa recebe, né? Então, por exemplo, se você inala pouco vírus, você provavelmente vai ter uma doença mais branda. Por isso que os Uhum. profissionais de saúde estão tendo doenças muito graves, né? Então, se você adota as medidas de isolamento, a lavagem das mãos, o uso de máscara, por mais que você se infecte, provavelmente você vai ter uma doença menos grave, né? Porque você aspirou, inalou uma quantidade menor de vírus, né? Então, É, assim, eu- é totalmente possível que pessoas que estão em casa, respeitando o isolamento, se infectem. Não tem como. o profissional de saúde tem essa questão do inóculo, a dose, né? Realmente é importante, e o tempo também, né? Que às vezes o inóculo ele também pode ser pequeno, o paciente está ali com uma fase já que não está eliminando tantos vírus, mas a técnica de enfermagem entra 10, 20 vezes É, no quarto para prestar assistência ao paciente. Quer dizer, aí vai perfeito. acumulando, né? A dose vezes o tempo. A Margarida, vamos dar uma boa noite aqui para a Margarida. A Margarida fez uma pergunta aqui para você também. Margarida é médica paliativista aqui da Conheço, Oncomed. claro. E eu tive a oportunidade de fazer a minha especialização em oncologia. Aí, na época do cuidados paliativos, eu fiquei muito tempo com ela lá. Na sua opinião, qual substância muda o curso da doença e se deveríamos iniciar em uma fase um pouco mais precoce? Né? Se teria alguma dessas substâncias, ou se seria a cloroquina mesmo, ou se a gente teria que olhar em outras substâncias.
É aquilo que a gente mais ou menos já falou, né? Numa fase inicial, eu acho que o foco ele tem que ser em drogas que inibem a replicação viral ou que diminuem a infectividade do vírus nas nossas células, né? Mal se tem documentado o benefício das drogas isoladamente, né? Por exemplo, a hidroxicloroquina, a cloroquina, o Redensivir, ou o lopinavir com ritonavir, né? Que é o Caletra. Então, a gente mal tem essa informação. A própria agora ivermectina, né, e a nitazoxanida, que estão sendo utilizados também, todas elas têm bases fisiopatológicas comprovadas. Se você colocar lá na célula, ele diminui a replicação viral, não há dúvida que in vitro elas têm benefício, né? Agora, se elas vão mudar o curso da doença, isso não está documentado e isso não vai ser respondido antes que acabe a pandemia, né? Sim, sim. Enfim, né, em algumas especialidades, né, como né, na imunologia de modo geral e na reumatologia, né, você precisa às vezes lançar a mão desses conhecimentos da ciência básica para tratar as doenças, né? E a gente pode tentar extrapolar isso, até porque quando se trata de doenças raras, às vezes como a reumatologia V, você não tem N para fazer estudo duplo cego, randomizado, né? E você usa a base fisiopatológica para indicar tratamento, e são pequenas, né? E é isso, né? Então eu acho que numa fase inicial, e aí o ideal seria que a gente tivesse pelo menos um diagnóstico confirmado, né? Testes rápidos, né? PCR principalmente, a gente tem que tratar com essas drogas, né? A minha opinião é que a gente associe, né, talvez a hidroxicloroquina, que ela tem algum efeito imunomodulador discreto, né, no fim das contas esse é o efeito dela nas outras doenças que ela é utilizada, com algum inibidor da replicação viral, né? E aí isso pode de alguma forma tentar evitar a progressão para as formas graves. Então eu sou a favor que pacientes com formas brandas e que tenham fator de risco para evoluir para a forma grave, né, e que tenham o diagnóstico confirmado, né, idealmente, Isso aí é outra dificuldade. Né? Pois façam o tratamento com drogas antivirais. Né? Agora, o embasamento... essa é a grande dificuldade, né, que a confirmação da doença acaba sendo gargalo também, né, na verdade... hoje, né, todos esses meios diagnósticos estão comprometidos. Até acho que semana passada a gente estava com dificuldade de sorologia, não tinha, alguns laboratórios não tinham o kit de sorologia. O PCR continua com dificuldade, né? Acho que vocês estão no hospital, eu acho que vocês têm outra dinâmica, você consegue ter um resultado rápido. Aqui no ambulatório a gente não consegue ter um resultado rápido, aí torna até para nós mesmos profissionais que estamos no dia a dia até mais complicado, porque você depende muitas vezes do teste para ter o retorno da força de trabalho, né? Então, fica difícil se o exame leva um tempo muito grande para a gente fazer esse retorno. Tem uma pergunta aqui, que como você teve coronavírus, eu vou falar um pouquinho aqui essa pergunta, da Tata Brandão. Quem já teve o corona, né, e o coronavírus se pode ter novamente. Nós fizemos uma live semana passada sobre passaporte da imunidade. E aí foi falar de anticorpos neutralizantes e tal. Aí quem quiser pode assistir. Essa live está no YouTube da Oncomed, tá? Então depois assiste lá. Mas aí aproveitando a sua presença, você quer falar também alguma coisa disso? Você que já teve, se você já admite que você não pode ter, você continua com todos os cuidados, com todas as precauções no seu dia a dia. Eu continuo com todas as precauções, né? Porque, em primeiro lugar, não, né? Mas acho que uma coisa muito importante é que nós, profissionais de saúde, principalmente os médicos, somos exemplos, né? Então a gente precisa se cuidar o tempo todo. Estou muito seguro, acho que eu não pego de novo, né? Porque, no fim das contas, apesar da doença ser nova, né, as manifestações, o curso, é um vírus, né? É um vírus que induz a imunidade, né? E
principalmente pessoas que tiveram sintomas sistêmicos, como febre, né, muito provavelmente elas vão produzir anticorpos neutralizantes, né? Inclusive, essa questão dos anticorpos, eu confesso que eu não assisti a live anterior, né, mas talvez tenha sido falado que grande parte do agravamento da doença está pela produção de anticorpos subneutralizantes, né, porque em títulos baixos, os anticorpos eles podem, às vezes, mais atrapalhar do que ajudar, né, o que acontece na imunossenescência. Mas eu acredito que os anticorpos eles sejam neutralizantes, sim, quando você tem uma resposta imune adequada, né? O que não se sabe ainda é por quanto tempo que eles vão ser neutralizantes, né? Enfim, isso só com o tempo que a gente vai poder responder, né? Não tem como ter essa bola de cristal, né? Ainda não existe expert dessa doença, né? Uma doença que existe há 3 meses não tem como ter um expert, né? Ah, não, com certeza. Eu acho que está todo mundo aprendendo. E outra coisa, como a gente está aqui no Instagram da Oncomed, você tem visto muitos pacientes com câncer desenvolvendo o Covid, e uma preocupação que a gente tem, que a gente ainda não tem essa resposta, né, obviamente, se esses pacientes que estavam em tratamento, se você acha que eles evoluíram mais graves, se teve mais dificuldade em contornar a reação inflamatória deles, o que você diria em relação aos nossos pacientes? Não estou vendo muito paciente com câncer. Talvez a população portadora de câncer se preocupe mais e se cuide mais, né? Pode ser isso. Mas acho que eu conseguiria contar nos dedos quantos pacientes com câncer, né? Vejo mais assim na população de câncer hematológico, porque por especificidade da doença, né, principalmente os transplantados, Sim, sim. eles requerem internações prolongadas e muita exposição, né? Então eu acho que talvez esteja até mais relacionado ao fato deles precisarem se expor mais do que a imunodeficiência ou qualquer coisa do tipo. E aparentemente esses casos que tiveram, você achou também que isso não mudou muito o prognóstico deles em relação aos outros pacientes, né? Depende muito do estadiamento, né, Vitor? Assim, eu acho que quanto mais frágil está o paciente, maior a chance de qualquer doença grave evoluir mal. Mas, pelo menos os que não estavam em tratamento, eu acho que eles têm, com doença controlada, né, eles tiveram uma evolução similar aos outros pacientes. A gente está aí, tem mais 8 minutos, está chegando aí no final da live. Aí eu ia te perguntar o seguinte: você imagina daqui. Alguém fez a pergunta do pico, né? A gente não sabe quando isso vai ser o pico. Mas se a gente estimar mais ou menos pelo que aconteceu ou está acontecendo nos Estados Unidos, talvez esse mês a gente ainda vai ter bastante crescimento dos casos e a gente vai ter um pico aí em torno de junho, meados de junho, julho. Você acha que tanto do público quanto privado, a gente ainda tem espaço para trabalhar um pico de casos, ou, igual você falou, a gente já está sobrecarregado? Ou a gente corre o risco aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, ou em Niterói, de evidenciar um colapso, como a gente viu aí em Manaus, Fortaleza, alguns outros lugares? Eu acho que o Rio de Janeiro, principalmente, né, por ter uma região metropolitana, muito grande, e cidades mais pobres, muito grandes, tem grande chance de passar por situações similares, né, o que esses lugares passaram, né? Como você falou lá do norte do Brasil. A previsão de tempo, eu não sei, Vitor, sinceramente. Eu acho que, assim, na minha percepção, talvez por uma forma que eu esteja acostumado a trabalhar, esse colapso eu acho que ele já está meio que acontecendo, né? Assim, eu estou trabalhando, a minha sensação, né, do dia a dia é de trabalhar com uma pressão e mesmo
enfim, tendo os recursos, tendo equipamento e gente ajudando, né, é que a situação está bem caótica, assim, bem caótica, né? Porque eu acho que diferente das outras pandemias que aconteceram, né, gripe espanhola, peste bubônica e tal, coisas muito antigas, não se existia uma obrigatoriedade do sistema de saúde dar assistência às pessoas. Então, não houve crise do sistema de saúde porque não existia sistema de saúde, né? E talvez Sim. essa seja, ela tenha uma gravidade similar a essas doenças, né, que foram marcos históricos, num momento histórico onde a estruturação dos governos e do Estado é que exista assistência à saúde a todo mundo, né? E, enfim, eu acho que o colapso da saúde ele já está acontecendo. Espero que o colapso financeiro, econômico não seja tão grave quanto o da saúde, mas acho que vai ser, né? A minha percepção individual ela é pessimista. Eu acho que a gente vai continuar tendo caso e isso vai ficar arrastado talvez até o final do ano, né? E espero que a gente tenha sabedoria para lidar com isso da melhor forma possível. Eu acho que isso vai ser uma questão muito grande, como vai ser o normal, né? O que a gente vai chamar de normal pós Exato. o pico. Eu acho que vai existir um novo normal, a gente vai ter que se readaptar, pelo menos até a gente ter uma vacina ou ter uma imunidade de rebanho que garanta retorno à maioria das atividades, mas que realmente a gente estima aí pelo menos não até outubro, setembro, outubro, acho que isso fora de cogitação. E talvez até mais tempo, igual você falou. Quarta-feira que vem, nós vamos fazer uma live com o Jorge Carrano. O Jorge Carrano ele vai falar um pouquinho, um tema mais leve. E aí a gente vai falar de gratidão em tempos de coronavírus. Como é que a gente está conseguindo se relacionar com as pessoas em meio a esse momento em que o abraço não é permitido, o toque de mão é altamente perigoso, né? A gente um aperto de mão aí transmite tudo, né? Bactéria, vírus. Então, a gente sem o contato humano, como a gente pode fazer para exercer essa gratidão? Lembrando que isso é uma coisa que eu acredito particularmente, que se a gente está com um bom estado de espírito, nossa imunidade ela está melhor, então, de alguma maneira, a gente se defende até mais dessas infecções. Você falou da sobrecarga de trabalho, você deve ter assistido, né, a aula da doutora Rô, que é assessora do Hospital das Clínicas, que assessora o Ministério da Saúde, e ela esteve lá em Wuhan, na China, e ela disse que a percepção dela, que ela começava a perceber quem ia adoecer de profissional de saúde, quando começava a ver aquela pessoa ficar mais triste, se alimentar mal, era a próxima que se adoecia. Então, isso é uma coisa que está aí intimamente ligada. Então, a gente vai falar muito disso quarta que vem, né? Como a gente pode trabalhar nosso espírito e nossa mente nesses tempos tão difíceis. E aí a gente está acabando. No final, eu peço para quem não conseguiu assistir essa live, que foi ótima, né? Você está de parabéns aí. O Rodrigo Luiz aqui falou que você é a pessoa que mais entende o coronavírus em Niterói, e eu vou concordar com ele. E quem não conseguiu pegar tudo, essa live vai ficar no Stories, aqui no Comédia, então sigam a gente aí, e depois nós vamos colocar ela no YouTube, e aí quem quiser assistir ela inteira, aí aqui o Instagram está dando 1 minuto e 30, aí você fica à vontade, moça, para se despedir e falar aí suas palavras finais. Obrigado, Vitor, foi um prazer, foi muito legal, adorei participar aqui. Fico triste da gente não poder responder tudo, né? Tem muita pergunta legal, interessante, mitos a serem quebrados, né? Mas devagarzinho a gente vai conseguindo responder isso, né? Uma mensagem final é que as pessoas assim tenham tranquilidade e façam o seu melhor, né? Não vai ser perfeito, todo mundo vai errar um pouquinho.
a população, o governo, as equipes de saúde, né? Mas a partir do momento que a gente está fazendo o nosso melhor, a gente fica pelo menos com a consciência tranquila, né? Para acontecer o que acontecer.